E aí, engenheiros, engenhosos e demais curiosos, professor Will aqui agora com a resolução da questão A da fase 1 do mapa de cálculo diferencial e integral 1, ok? Galera, só lembrando, eu faço atendimento para essas matérias, no caso a matéria de cálculo diferencial integral 1. Se tiverem interesse, chama lá no Instagram, @willlimath, assim como está escrito aí embaixo, will.i.math. Chama lá pra gente conversar, beleza, galera? Vamos ver essa primeira questão, como é que faz ela? O que ela tá falando? Ó, a primeira etapa diz assim: imagine que você trabalha como consultor para indústrias de equipamentos médicos e um de seus trabalhos foi chamado pelo engenheiro de produção para auxiliá-lo na definição do novo ponto ótimo para transporte e armazenamento dos equipamentos. O engenheiro utiliza o modelo de Wilson para a predição, que basicamente divide esses custos em duas parcelas, a de posse e a de encomenda. Aqui a gente vai falar agora primeiro da de encomenda. Para entender melhor o custo de encomenda está relacionado à quantidade de matéria-prima e produto acabado que você movimenta. Espera-se que, comprando quantidades pequenas, como o varejo, esse custo seja menor. O mesmo ocorre com os transportes desses equipamentos, pois o custo da viagem ficaria distribuído em poucas peças, isso é, trata-se de uma função inversamente proporcional representada por f de x igual a A sobre x, em que f de x é o custo de transporte da matéria-prima e produto acabado em reais, A é o coeficiente de custo de transporte da matéria-prima e produto acabado, dado em reais vezes unidade, e x é a quantidade de matéria-prima e produto acabado dada em unidade. Para a posse, ocorre o oposto. Quanto mais matéria-prima e produto, maior será o custo para manter guardado esse material. Assim, trata-se de uma função diretamente proporcional na forma g de x igual a bx, b vezes x, né? Em que g de x é o custo de aquisição e armazenamento da matéria-prima, dado em reais, b é o coeficiente de custo de aquisição e armazenamento de matéria-prima, dado em reais por unidade, e x é a quantidade de matéria-prima dada em unidades. O custo total da aquisição, armazenamento e transporte é dado pela função c de x, que é a soma das funções f de x, g de x, assim sendo, né? c de x igual a f de x mais g de x, que é a mesma coisa que eu dizer que é a sobre x vezes b vezes x. Aliás, mais b vezes x. Então, o engenheiro de produção te traz a seguinte situação. Antes da pandemia, lá para o mês de fevereiro, o nosso coeficiente de custo de transporte A era de R$100.000 vezes unidade. E o coeficiente de custo de aquisição e armazenamento B era de R$10 por unidade. Nessas condições, o ponto ótimo de estocagem estava definido como 100 unidades. Atualmente, o nosso coeficiente de custo de transporte passou a ser de R$350.000 vezes unidade, e o coeficiente de custo de armazenamento tornou-se R$50 por unidade. Nos ajuda a definir qual o novo ponto ótimo de estocagem. Sabendo disso, responda às seguintes questões. No caso, a gente vai trabalhar só com a primeira aqui. Daí, num vídeo posterior, a gente trabalha com a segunda. Defina a função custo Cx antes da pandemia, considerando A igual a 100.000 e B igual a 100. Calcule para essas funções os limites quando x tende a zero e quando x tende ao infinito. Valendo 0,2 pontos. Então vamos lá, galera. O que a gente faz para resolver qualquer atividade? Extrai os dados, né? Primeiro de tudo, a gente tem o quê? A nossa função x. Opa, ficou zoado aqui. A nossa função x, que ela é igual a sobre x, né? A nossa função g de x, que é a nossa de estocagem, né? Isso daqui, tá, vamos fazer aqui, é igual a b
vezes x. O que a gente tem? Que essa função f de x é a função de transporte, né? A de... Como era o nome que ele tratava ali, bem certinho, pra gente não errar. Era a função de encomenda, né? Que vai lidar com transporte. Vamos chamar de encomenda, para não ter erro. Encomenda. E a nossa função g de x é a nossa questão de posse, é aquela que eu tenho estocado, ok? E o que acontece? Para eu saber qual que é o meu custo total, eu vou somar essa primeira função f de x e essa função g de x. E isso vai me gerar uma função c de x, que é a do meu custo, né? Então, c de x é igual a f de x mais g de x. Simples assim. Aí eu sei que f de x é a sobre x e g de x é b vezes x. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores pré-pandemia, que era a igual a 100, 1000 e b igual a 50. Então o que vai acontecer aqui? C de x, né? Vai ser igual ao quê? 100, 1000 sobre x mais 50 não, 100, aliás, 10, né? Que é o valor de b, vezes x. Tranquilo. Ele pergunta para mim o que acontece com essa minha função quando o limite... Opa! Deixa eu fazer aqui melhor, mais bonitinho e com outra letra. Vamos lá. Quando o limite de c de x... Opa! O que acontece com essa função quando o limite, o x tende a zero e quando o limite de c de x tende a o infinito. Galera, vamos lá. Primeiro vamos fazer essa daqui. Limite da nossa função quando x tende a zero vai ser calculado assim. Onde tiver o nosso x, a gente vai substituir por, pasme, zero. E onde tiver x aqui também a gente vai substituir por zero. Simples assim. Daí você vai aí e faz essa continha aqui. Vamos dizer que você tenha feito ela primeiro. Você vai ver que vai dar zero. Linda, coisa mais linda do mundo. Só que, né, não é bem assim as coisas, né, meus amigos? Tem que ter muita interpretação. Imagina que você tem uma coisa grande, mas é grande, é imensa. E ela divide por uma coisa que é pequena, quase zero. Por que eu estou falando desse jeito, galera? Porque existe na matemática uma coisa que se chama indeterminação, que é eu não posso dividir nada por zero, entendeu? Não tem como, não dá para fazer isso, entendeu? Não tem como eu pegar em uma maçãzinha bonitinha lá, e dividir ela por ninguém. Como assim? Como é que eu vou dividir algo e esse algo vai virar nada? É impossível isso acontecer na natureza. Entendeu? Sempre você vai dividir por 2 pessoas, cada pessoa vai ficar com a metade. Se você for dividir por 1000 pessoas, cada pessoa vai ficar um pedacinho bem pequenininho, né? Eu vou ficar com um pedacinho miudinho, você vai ficar com um pedacinho miudinho, mas ainda assim todo mundo vai ter alguma coisa. Você pode fazer isso daí por infinitas pessoas e cada pessoa ainda vai ter um átomo, sei lá, dessa maçãzinha, entendeu? Mas não vai ser zero. E isso é uma determinação, por isso eu não posso fazer uma divisão por zero. Mas eu posso considerar que não é zero, mas é uma coisa tão próxima quanto possível de zero, entendeu? Ah, que número é esse? Não sei, pode ser assim, 0,00000000000. E assim vai sei lá, uma coisa assim muito pequena, tão próxima quanto possível de zero, mas não é zero, ok? Daí o que acontece? Eu considerando isso, eu vou dizer para você que essa minha divisão aqui, ela vai tender ao infinito, ok? Beleza?
Então ela vai tender ao infinito, porque eu vou ter infinitas partes, ok? Então o que vai acontecer aqui? Perdão, eu vou ter que apagar. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que o limite da minha função quando x... Opa, que tá falhando a caneta aqui. X tende a zero. Nesse primeiro caso aqui, ele vai ser tendendo ao infinito. O infinito mais esquisito. Infinito. E essa minha segunda funçãozinha aqui, né, que era 10 vezes zero, isso aqui vai ser zero mesmo, né? Então, quanto que seria o infinito mais nada? Pasmem, é o infinito mesmo. Não tem como se somar nada ao infinito, entendeu? Não tem como isso acontecer. Então, o resultado dessa nossa primeira... nesse nosso primeiro limite, quando x tende a zero da nossa função c de x, é igual a infinito. Ok? Essa daqui é a primeira. Mas e quando o meu limite e o meu x tende ao infinito? Ai. Quando ele tende ao infinito vai ser diferente. Mas nem tanto. Já vou entender por que é nem tanto. Eu vou fazer essa divisão aqui pelo x, né? Era 100 mil divididos por x, vai ser 100 mil divididos por infinito. Mais o meu 10 vezes o infinito. O problema continua aqui. O problema continua nesse ponto aqui. Galera, tem como eu dividir algo pelo infinito? Até tem. Não tem, galera. Porque é o seguinte, eu não vou arranjar um número, porque eu não sei o quanto que o infinito vale, entendeu? O infinito pode valer 100? Ah, tá, mas eu tenho um número que se chama 101 e ele é além dele. Então o infinito é uma barreira que você não alcança. Isso é uma graça dos números, né? Porque você pode pensar no número, sempre vai ter um número que é maior que ele. Mas você pode analisar isso igual a gente fez com o nosso zero. Se eu dividir a minha maçãzinha, vamos dizer que a minha maçã ali tenha 1 centímetro cúbico de volume. Eu divido ela por uma pessoa, essa pessoa vai ter 1 centímetro cúbico de maçã. Agora, se eu dividir isso por infinitas pessoas, esse meu volume que eu tenho, lembrando que isso aqui é só uma explicação à parte, tá? Ele vai tender a zero. Quanto mais pessoas eu dividir, menor vai ser o volume que eu tenho de maçã. Então, o que acontece quando eu faço isso daqui? Essa minha divisão tende a zero. E quando eu faço uma multiplicação de um número por um infinito, pasmem, ele continua sendo infinito, não tem como ele ficar maior, ok? Então, o limite dessa função zeta aqui, quando x tende ao limite, é 0 mais o infinito, que é igual a infinito. Ah, professor, mas eu não concordo, será que isso está certo mesmo? Aí, galera, como já diria um grande colega e professor meu, quem é bom de conta é calculadora. E nesse caso, calculadora gráfica, ok? Até recomendo que vocês baixem ela. Qual que era a nossa funçãozinha lá? A nossa função era 100 mil divididos por x mais 10 vezes x. Eu vou plotar essa minha, ó. Viu que ela até ficou como f de x. Ah, mas não apareceu nada, né? Então vamos afastar. Vamos afastar mais um pouco. Aí não apareceu nada. Será que eu plotei certo? Oi, não foi? Calma aí, travou aqui, galera. Pera aí. Aí, agora continua. Apareceu uma funçãozinha aqui. Ó, galera. Infinito, ele vai pro lado direito aqui, ó. Vai pro lado direito. Zero, como vocês sabem, é aqui, ó. O zero aqui, ó. Reparem que a minha funçãozinha, ela bateu aqui num 100, que era exatamente o valor que ele tinha dado pra gente na nossa questão como o x ideal, né? E ele deu 2.000 como custo aí, né? Então, veja, nosso custo vai ser de 2.000, pasmem, vai ser isso. Agora percebam esse negócio de limite aí, ó.
Tá vendo que ele tá indo pro zero aqui, né? Tô indo pra esquerda, tô vindo pra cá. Quanto mais próximo eu chego de zero, ele mais sobe o valor que eu tenho. Mas perceba, quando eu aproximo aqui, ó, você tá vendo encostar no zero? Não encosta. Não encosta, galera. Eu posso subir o quanto eu quiser subir isso daqui. Ele vai chegar próximo a zero, mas ele nunca vai bater em zero, entendeu? E quando o meu x tende ao infinito, olha só, tá vendo essa reta aqui subir? Então, ela vai subir infinitamente, ok, galera? Isso daqui você vai chegar num valor infinito e não vai chegar, na verdade, nesse valor. Beleza, galera? Então, quem tiver interesse na continuação dessa explicação, do meu atendimento, dos mapas, né? Eu também vou trabalhar com engenharia econômica. Chama lá no meu Instagram, @will.i.math. Compartilhe o vídeo aí com quem vocês acham que possa precisar. E até a próxima. Falou!